Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Eu disse que o corretor de imóveis é o intermediador de vendas, o intermediador de partes, um facilitador de negócios. Ele vai aproximar as partes, aquele que tem o produto e aquele que está procurando o produto no mercado imobiliário. Para fazer isso, o corretor de imóveis vai organizar a compra, organizar a locação, organizar a permuta, ele vai organizar a venda e incorporação de imóveis. Nós vamos aprender no curso o que é incorporação de imóveis, qual é a importância disso, qual é a legislação que está subjacente, que está amparando juridicamente toda esta situação. O corretor de imóveis vai organizar documentos, vai trabalhar com muitos documentos. Ele vai apresentar os imóveis para o público, vai trabalhar com a apresentação de imóveis para o público. O corretor de imóveis vai lidar com empresas imobiliárias, vai lidar com construtoras, vai lidar com cartório de registro de imóveis, a sua importância, toda a complexidade do cartório, de documentos que o cartório exige. O corretor de imóveis vai lidar com leilões judiciais e leilões extrajudiciais. Nós vamos aprender aqui a importância disso. Nós vamos aprender que é um mercado que está crescendo muito, um mercado que está se abrindo para grandes empreendedores aí no futuro. O corretor de imóveis vai trabalhar também com consórcios imobiliários, vai trabalhar junto a instituições financeiras, a bancos, vai trabalhar também com planejamento imobiliário, a importância do planejamento imobiliário. Ainda sobre corretores de imóveis, aqui nessa aula, que é uma aula inaugural, nós vamos depois detidamente estudar tudo isso com muito mais afinco, com mais profundidade. O profissional é um profissional autônomo. Em regra, o corretor de imóveis não é um profissional registrado, não é um seletista. Em regra, é um profissional autônomo, recebe comissões. Essas comissões variam de 6% a 10%. Essas comissões elas são negociadas, embora o Conselho Regional de Corretores de Imóveis estabeleça uma tabela. A tabela é meramente para dar um referencial no mercado, onde os corretores, na verdade, com seus clientes, é que estabelecem o quanto dessa comissão. É uma profissão regulamentada. A Lei 6.530 de 78 e o Decreto 81.871 de 78 são as duas legislações que amparam juridicamente a profissão de corretor de imóveis. Isso significa dizer que o professor, ou melhor, o corretor de imóveis, tem direitos e tem deveres. Com relação aos direitos, ele tem direito à comissão que pactuou junto com o seu cliente. Ele tem direito, por exemplo, se é um corretor de imóveis que administra uma carteira de aluguéis, né? Ele captou vários proprietários e conseguiu clientes para alugar os seus imóveis. Então ele vai estabelecer uma taxa, vai cobrar uma taxa previamente combinada com esses proprietários, para que então ele possa administrar essa carteira de imóveis. Esse é um dos ramos que se abre para o corretor de imóveis: administrar uma carteira de aluguéis, uma carteira de locação. E quanto aos deveres, o corretor de imóveis precisa ser ético, precisa de ética profissional. Como diz o Código Civil, o novo Código Civil, o corretor de imóveis, como todo profissional, precisa trabalhar com a boa-fé objetiva, precisa trabalhar com lealdade para com as partes, para com os seus clientes. O corretor de imóveis também desenvolve um trabalho individual.
Esse trabalho individual vai ser em casa ou no seu escritório imobiliário. Lembrando que o escritório imobiliário vai ter custos fixos para ele gerir, para ele administrar. No entanto, se ele trabalhar em casa, é possível diminuir os custos fixos desse empreendimento que está iniciando. Porém, há vantagens e desvantagens para o corretor que trabalha em casa e também para o corretor que trabalha com o seu escritório, com a sua imobiliária. Existe uma outra coisa importante que nós vamos aprender no curso, que é o fato das parcerias, a importância do corretor de imóveis realizar parcerias, trabalhar com parcerias, porque em algum momento o corretor tem um produto para vender, mas não tem um cliente. No outro momento ele tem um cliente, mas não tem um produto, e aí é necessário as parcerias para viabilizar. E para realizar parcerias é necessário ética, é necessário a boa-fé, é necessário a lealdade, é necessário uma série de requisitos e que o corretor deve estar muito atento a tudo isso. E nós vamos aqui no curso trabalhar com bastante carinho todas essas questões. Existe também a possibilidade de formar parcerias com outras empresas do mercado imobiliário. Isso é muito comum, muito comum. Existe também a possibilidade do corretor de imóveis ser um seletista, um empregado de uma empresa imobiliária. Isso é muito menos comum. É da natureza do trabalho como corretor imobiliário, é da natureza do mercado imobiliário trabalhar como empreendedores, homens e mulheres de bem, que são empreendedores, que correm o risco, que sabem calcular o risco, que sabem calcular o investimento que estão fazendo e vão fazer isso dispondo tempo, muitas vezes vão colocar à disposição o seu final de semana, o seu feriado, o seu domingo. Então, é da natureza do mercado que o corretor de imóveis trabalhe correndo um certo risco, um pouco de risco. Então, é mais comum encontrar profissionais, corretores de imóveis, que são empreendedores, portanto são comissionados, combinam essa comissão e recebem em cima dessa comissão que foi combinada. Aqueles mais empreendedores, aqueles mais organizados, serão selecionados pelo mercado de trabalho, pelo mercado imobiliário, e que irão crescer muito nas suas atividades. É preciso que o corretor de imóveis seja alguém com certo carisma, que seja alguém com certa habilidade, que tenha um nível de conhecimento médio, que seja alguém antenado, que seja alguém antenada com o que está acontecendo no mundo hoje, para poder então atender todos os públicos que chegam a esse corretor de imóveis, a esse profissional. Uma pessoa com essas características, com esse perfil, tem grande chance de prosperar neste mercado. Vamos falar um pouquinho sobre proibições e penalidades. O corretor de imóveis tem que tomar cuidado com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, uma série de obrigações, uma série de deveres, uma série de cuidados foram então colocados para todo e qualquer profissional que presta serviços aí no mercado. É necessário que o corretor de imóveis, inserido neste contexto, tenha cuidado e preste um serviço de excelência. E ele tem algumas proibições. Portanto, deve tomar cuidado e atender com muito critério para não sofrer as sanções que lhe são colocadas. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade. Vamos aprender nesse curso a responsabilidade contratual, que é aquela responsabilidade que vem de um ajuste, de um contrato feito entre duas ou mais partes. O corretor de imóveis precisa e trabalha o tempo todo com contratos, precisa obedecer às regras, às cláusulas contratuais. É preciso tomar cuidado com relação a isso. Em se tratando de uma sociedade imobiliária, nós podemos aí, e vamos aprender a respeito,
sobre até onde vai o limite de responsabilidade daquele corretor que na sociedade imobiliária, na sociedade empresarial, vende, e aquele corretor que responde tecnicamente pelo empreendimento imobiliário. São coisas que deverão estar bem delimitados, bem delineados no contrato social da empresa. Nós vamos estudar também durante esse curso sobre responsabilidade extracontratual, ou seja, aquela responsabilidade que todos nós, quando agimos com culpa ou sem culpa, essa responsabilidade é inerente a todas as relações humanas. Nós vamos aqui aprender a respeito dessa importância, vamos dar importância a isso, vamos desenvolver isso, para que você saia com uma boa formação, uma formação ética, uma formação profissional, mas também uma boa formação jurídica neste curso. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade criminal. Nós sabemos que os pseudos corretores sofrem sanções de ordem criminal, sanções de ordem administrativa. É muito comum numa imobiliária nós encontrarmos o pseudo corretor fugindo da fiscalização, correndo da fiscalização. Ora, se inscrever num curso de corretor de imóveis, um curso como esse que a Escola Técnica REMA está oferecendo, é um curso relativamente barato, que vai propiciar uma série de ganhos para o indivíduo, para o corretor de imóveis. Então não se justifica que alguém seja pseudo-corretor. Os riscos para quem não é credenciado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis são muito grandes. Não vale a pena correr esse risco. Nós estamos aqui então para aprofundar isso, aprofundar os conhecimentos, aprofundar os relacionamentos de você com a matéria, para podermos produzir um profissional de qualidade, de excelência. Em relação à responsabilidade criminal ainda, responsabilidade criminal, falamos aqui sobre o pseudo corretor de imóveis. Vou falar um pouquinho sobre a importância, nós vamos aprender nesse curso a importância da estrutura do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Vamos aprender o que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. O que é uma autarquia? O COFES é o órgão de cúpula dessa autarquia. Em cada estado da federação nós temos o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então nós temos o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, em São Paulo, temos o CRECE no Rio de Janeiro, temos o CRECE no Distrito Federal, enfim, em cada estado da federação e do Distrito Federal nós temos o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tem a função principal de fiscalizar o mercado imobiliário, de fiscalizar a atividade de corretor de imóveis, porque é uma profissão regulamentada, porque é uma profissão que exige uma série de cuidados e porque é uma profissão importante para a sociedade. O CRECE, uma autarquia, que tem como cúpula o COFES, é um órgão que fiscaliza, é um órgão de apoio à sociedade. Muitos corretores de imóveis têm dificuldade de entender isso, que o CRECE, o COFES estão aí para fiscalizar e oferecer para a sociedade uma fiscalização efetiva para que somente os bons profissionais estejam atuando e não pseudos profissionais, falsos profissionais, porque não estão inscritos e porque a partir daí desenvolvem atividades que vão faltar com a ética, que vão faltar com a lealdade para com seus clientes. O CRECE está aí para fiscalizar todo o mercado imobiliário, para ajudar o corretor de imóveis também, porque oferece uma série de cursos para quem já é corretor de imóveis, para aperfeiçoar o corretor de imóveis, enfim. Tudo isso nós vamos aprender no curso com bastante vagar, com bastante atenção, com bastante cuidado. Vamos aprender todo o processo de inscrição do corretor de imóveis. Vamos aprender um pouquinho sobre a legislação, a Lei 6.530 de 78, a Lei 4.116 de 62, o Decreto 871 de 78, como já foi falado. Vamos discorrer sobre cada uma dessas
lei, esse decreto, para poder aprender com cuidado e com profundidade sobre esse assunto. Vamos também aprender sobre o Código de Processo Disciplinar, que é a Resolução 46/82. Vamos também discorrer sobre o trabalho do corretor de imóveis com bastante profundidade. Vamos estudar o que a lei permite, o que a lei não permite. Vamos entender o que é intermediação imobiliária nos seus detalhes, nas suas minúcias. Vamos estudar locação, a lei de locações, qual a importância dessa lei para o mercado imobiliário, como é que o corretor corresponde a isso, como o corretor se situa, né? E como o corretor está para a lei de locações, como o corretor está, quais as suas responsabilidades e seus deveres no mercado imobiliário, se tratando de locações. Vamos estudar incorporação imobiliária, a lei específica sobre incorporação imobiliária, toda a documentação que ele precisa conhecer, porque o corretor de imóveis, quando está no estande de vendas, ele responde conjuntamente, ele é responsável conjuntamente com a empresa que está vendendo. Portanto, precisa conhecer sobre incorporação imobiliária. E é uma lei complexa, extensa, é preciso estudar isso com bastante carinho. Nós vamos fazer isso aqui no decorrer do nosso curso. Vamos também estudar sobre administração e avaliação de imóveis. Como se administra uma carteira de imóveis, como se administra uma carteira de locação, como se avalia o imóvel, quais são os critérios para avaliar o imóvel, a importância de levar uma boa prestação de serviços para o seu cliente, uma vez que você, através de uma técnica específica, você vai avaliar o imóvel do cliente e avaliar o imóvel que o cliente está comprando. Vamos estudar também objetos de interesse ligado ao processo de avaliação imobiliária. Vamos estudar sobre procuração, a importância da procuração, como redigir uma boa procuração, quais são os pontos nevrálgicos, os pontos mais importantes para uma procuração, para que você esteja bem representado, para que o seu cliente esteja bem representado. Neste curso nós vamos também falar sobre preço de imóvel, o bem imóvel. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o bem de família, as implicações do bem de família. Tudo isso são assuntos importantes, matérias importantes que o corretor de imóveis deve conhecer para poder oferecer um trabalho de excelência, para oferecer um trabalho que vai literalmente corroborar, vai edificar o seu cliente no que tange aí ao bom negócio que ele está fazendo. Vamos também estudar sobre métodos de avaliação. Vamos falar sobre pesquisa e vida útil. Vamos estudar esses métodos, como eles funcionam, como eles começam, como eles terminam. Vamos também estudar sobre a administração de condomínios. É um mercado que está crescendo muito ultimamente. A administração de condomínios, a sua importância, né? A sua fatia de mercado, quanto ele cresce no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. Vamos estudar sobre os deveres do condomínio, a importância do condomínio. Vamos estudar sobre os direitos do condômino, qual a importância de conhecer toda essa legislação, toda essa gama de matérias para poder ser um corretor de imóveis de excelência. Vamos estudar um pouquinho sobre o sistema financeiro imobiliário. O que é, como funciona, qual o papel do Banco Central, qual o papel do COFES, qual o papel do conselho que trata das intermediações financeiras. Nós temos um conselho no Brasil que trata especificamente sobre transações financeiras. E essas transações financeiras, dependendo do valor, em se tratando de imóveis, são necessárias passar por esse conselho que trabalha de maneira muito forte essas transações, investiga todas essas transações. Esse conselho está inserido em tantos outros órgãos, né? Com o COFES, com a Receita Federal, com a Polícia Federal. Tudo isso é importante conhecer. O corretor de imóveis é um parceiro importante para trabalhar junto
com esses órgãos todos, ele assume responsabilidades diante da sociedade, e então nós vamos aqui também conhecer esses conselhos todos, esses órgãos todos que fazem parte do sistema financeiro e imobiliário. Vamos conhecer alguns serviços oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Vamos também estudar sobre certidões negativas. Vamos estudar sobre as cláusulas contratuais essenciais, as cláusulas acessórias, as cláusulas acidentais, as cláusulas adjetas. Nós vamos também estudar sobre a escritura de compra e venda. O que é uma escritura de compra e venda? A importância dessa escritura para o negócio. Nós vamos estudar também sobre o registro dessa escritura, as implicações do registro ou não. Você vai sair daqui desse curso um profissional habilitado, competente, para dar toda e qualquer informação para o seu cliente. Nós vamos estudar também sobre locação predial urbana, direitos do locador, direitos e deveres do locador, direitos e deveres do locatário. Nós vamos também estudar a locação, especificamente locação residencial, locação não residencial, locação de bens, de imóveis rurais, de imóveis urbanos. O que é a sublocação? Quais as implicações da sublocação? Quais os perigos em trabalhar uma locação e uma sublocação? Quais as implicações do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor? Quais as implicações das responsabilidades que tem o corretor de imóveis frente a este negócio que está se delineando? Tudo isso vamos estudar neste curso com muito critério, com muito vagar. Vamos falar um pouquinho também, vamos aprender sobre o direito de preferência, sobre as benfeitorias, sobre as sucessões. Vamos aqui dar uma pincelada nos procedimentos processuais, né? A importância dos procedimentos processuais, o que é um processo judicial, o que é um processo administrativo, como se dá um processo administrativo no Cresce, os cuidados que um corretor de imóveis deve ter para não enfrentar um processo administrativo no Cresce, e também um processo judicial, muito mais ainda um processo judicial. Vamos estudar registro de imóveis, vamos estudar averbação, o que é uma averbação, qual a importância de uma averbação, os tipos de cartório, o que é um cartório de notas, o que é um cartório de registro de imóveis. Vamos estudar as escrituras públicas, vamos estudar uma série de questões, uma gama enorme de assuntos que vai assessorar você a ser um corretor de imóveis de excelência, um profissional que faz a diferença. Com o nosso auxílio, com os nossos professores, com o nosso material didático, com as nossas apostilas e com o seu empenho, com o seu empreendedorismo, com a sua capacidade, com o seu carisma, nós temos certeza que vamos construir juntos uma carreira de sucesso. Muito obrigado.